Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho toda... de ação para que a inteligência artificial me mostre os próximos passos. Coloco meus colegas de equipe como observadores para que eles fiquem por dentro de tudo. O ClickUp facilita o trabalho, desde projetos pessoais. Cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a direção e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua.
O cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, como eu parava agora, meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sei o medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria depois parado. Sabe que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele está lá do lado. Enviando qualquer recurso. Ele me canta e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, ele me conduz. Eu sei, eu chego lá, porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele está lá do lado. Enviando qualquer recurso. Ele me anda e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei, eu chego lá, porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Mas talvez eu pergunte pra você, por que você sobreviveu nessa batalha? Por que te manteve de pé? Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim: aleluia, Deus! Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele, é por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. E é por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa
por causa dele. Deixa eu entrar. É por causa dele que nós não existimos. Olha para o teu irmão, meu irmão, Jesus te abençoe grandemente. Tá bom estar contigo. Quantas pessoas têm esfriado na fé? Quantas pessoas que nós conhecemos que outrora estavam no Senhor e agora estão no mundo? Quantas pessoas estão na cadeia? Quantas pessoas estão presas no ativismo do dia a dia? O inimigo tem aprisionado tantas pessoas por causa do ativismo, da celerização, da globalização, que as pessoas não conseguem mais adorar a Deus, não conseguem mais ir aos cultos, não conseguem mais ir às reuniões, estão presas no ativismo da vida. É isso que o inimigo tem feito em muitas famílias, em muitas casas. E com isso, se você pegar uma brasa, tirar ela do fogareiro, o que acontece? Ela apaga. Quantas pessoas estão com as suas vidas apagadas? E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A palavra de Deus diz que conheçamos, prossigamos e conhecemos o Senhor. Esse final de semana, tinha todas as atividades, mas eu parei para fazer esse curso aqui, gente. Curso de capelão. Um dia. De 9 às 17, quase 18 horas. Aí alguém fala assim, poxa pastor, vai ser capelinha de capelão? Embora eu tenha faculdade de teologia que me capacita a visitar hospitais e tudo isso, estamos estudando isso na faculdade, mas uma coisa a gente tem que ter em mente, é conheçamos e prosseguir no conhecimento. Nós nunca sabemos tudo, e nós precisamos estar sempre aprendendo mais e mais. Então, e ano que vem, qual é a nossa intenção aqui na igreja? É implantarmos um curso de capelania de 3 meses. Esse aqui foi intensivo, mais de 3 meses, com práticas e tudo. Mas pastor, por que tudo isso? Quantas pessoas elas precisam de uma mão? Quando Pedro e João eles foram ao templo e encontraram aquele coxo. Pode ir, por favor? Atos 3. Eles chegam diante daquele coxo e o coxo começa a pedir esmola, mas só que aquele coxo ele não podia entrar porque era oração nona. É uma oração nona. Então ele não podia entrar. Aí acontece esse fato. Pedro e João subiram ao templo a hora da oração, a nona. Vai, por favor. Segundo. Três, 2. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias colocavam ele à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Ou seja, aquele homem, ele ia todo dia, já que ele não podia entrar, e ali passavam muitas pessoas, ele precisava de uma assistência, precisava de um auxílio, precisava de uma ajuda. Aí acontece, alguém o colocava na porta do templo para pedir esmola. Quantos anos aquele homem ficou ali, se humilhando, sendo humilhado, pedindo e muitas vezes dizendo não pela cara? No verso 3 ele vai dizer assim: ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse o quê? Uma esmola. E aí o que acontece? E Pedro com João
fitando os olhos nele, disse: olha só, olha para mim. Primeira coisa que ele vai, olha para mim. Nós precisamos olhar nos olhos das pessoas e ter que deixar que as pessoas vejam Cristo nas nossas vidas. Que nós não somos mais um que vai dar esmola, mais um que vai dar assistência, mas alguém que vai fazer a diferença. Você vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu vou fazer diferença. Ele continua. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Estava lá aquela pessoa que ele esmolava olhando para ele. Gente, eu vou receber uma esmola daqui. Essa é a intenção do coração daquele que estava necessitado. Eu vou receber algo. Aí ele continua. Disse-lhe Pedro: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Vou passar a outro versículo. Só que nesse exato momento, Pedro e João, olha para mim agora, Pedro e João, eles esperaram que o homem fizesse o quê? Pulasse, já saíram andando glorificando a Deus, não é verdade? Mas só que Pedro e João tiveram um susto. Nada aconteceu. Pedro está esperando. Cadê, cara? Anda. Eu orei. Eu determinei. Eu usei a palavra de Deus. Mas por que naquele exato momento que ele falou: levanta e anda, o coxo não andou? Talvez naquele exato momento, queridos, eu e você deveríamos ficar com medo. Jesus, olha, eu orei e nada aconteceu. Eu repreendi e nada aconteceu. Quem um dia já percebeu isso? Pedro e João oraram e nada aconteceu. Porém, olha o restante do verso. Isso, tomando-o pela mão, ou seja, quando ele deu assistência, cara, você não está sozinho. Vem cá, toca a mão. Quando ele estendeu as mãos para ajudar, pôs o homem em pé, o milagre aconteceu. Deus, ele está pronto para fazer os milagres. Deus está pronto para resgatar as vidas. Deus está pronto para resgatar as almas. Mas é preciso que eu e você venhamos a participar do milagre. Nós estamos orando por tantas pessoas, mas cadê estender as mãos e levantar? Mas por que o milagre não está acontecendo? Por que minha família não está... Cadê a tua mão para levantar e colocar de pé? E visitar, e buscar. Nisso, tomando-o pela mão direita, ele fez o quê? Levantou. Se ele tivesse levantado o homem saindo andando, não tem nem acreditar que o milagre aconteceu. Deus já liberou um milagre na tua vida, na tua casa, no teu lar. O que nos falta é ir lá e tomar posse. O que nos falta é ir lá e buscar. O que nos falta é ir lá e fazer a nossa parte. Então, só que nós não fazemos. Queremos que as almas entrem. Queremos que a nossa família entre na casa do Senhor. Queremos tudo isso. E Deus não falou, vinde. Falou? Deus falou o quê? Ide. Vá. Nisso, tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e artérios se firmaram. A palavra de Deus disse que nós devemos suportar uns aos outros em amor. É você suportar o peso dele, ó. Aqui, cara. Vamos lá. E o milagre começa. E o milagre começa a acontecer. Moisés, diga para o povo que marche. Mas Moisés fica no mar vermelho. Senhor, o mar vermelho está aí, Senhor. O mar vermelho se abra. Não abriu. O mar vermelho se abra. Não abriu. Mas só abriu quando ele deu o primeiro passo. Quando ele tomou a ação
de tomar posse. Queridos, quero falar uma palavra profética para você nessa noite. Deus já te liberou a bênção. Deus já te liberou a cura. Deus te liberou tantas coisas, o reino espiritual. O que nos falta é estender as mãos e tomar posse. O que nos falta é ir buscar aquilo que Deus já nos deu. Senhor, eu quero um emprego, mas eu fico dentro de casa. Senhor, eu quero ser um médico, mas não estudo. Senhor, eu quero, preciso. É bem as nossas orações. Senhor, eu quero, Senhor, visita, Senhor, faz isso. Mas cadê a nossa parte? De estender as mãos, de buscar, de visitar, de ir e tomar posse. Uma coisa pedirei. Assim que a palavra de Deus diz. Uma coisa pedirei, certo? Porém, e a buscarei. É a parte do primeiro verso. Gente, em nome de Jesus Cristo. Hoje é dia de adoração. Mas hoje é dia de vitória. Aleluia, Deus. Hoje é dia de adoração. Mas é dia de entendermos que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que eu e você façamos parte do processo das nossas vidas para a salvação dos nossos entes queridos. Deus, Ele conta comigo e Ele conta contigo. Você faz parte do processo de Deus para a salvação do teu lar, da tua casa, dos teus amigos, dos teus vizinhos. E o que nós temos feito? Amém. Presbítero, você é o primeiro a falar das coisas de Deus na igreja. Vamos lá? Cumprimento a igreja para o Senhor. Amém. Eu estava ali quietinho, você não me viu. Mas o meu pastor, glória, glória, glória. Aproveitando que o pastor estava em 1 Coríntios capítulo 13, eu estava ali quietinho. No versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, decorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E eu estava ali pensando, falei, Senhor, onde foi que eu errei com meus filhos? Se eu errei, isso me mostra agora, palestra comigo, para que nossos filhos sejam bênção que Deus deseja. Saiba, pais e mães, que a nossa parte Deus não vai fazer. Nós temos que fazer. A Bíblia nos instrui, como tem em Provérbios 22:6, ensinai o caminho ao teu filho para dele, não se desviará. Mas como podemos ensinar se não estamos preparados? Vou voltar, como eu falei na sexta-feira. Como você pode ensinar alguém se você não está preparado? Como você pode ensinar alguém se você não está aprovado? Como? Como você pode ensinar para os filhos? Como você pode ensinar a igreja se você não está preparado? É como o meu pastor cansa de falar, não queremos aprender. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas não é só a palavra não, igreja. A sua disponibilidade para fazer a obra.
a tua disponibilidade para fazer o serviço do Senhor, a tua fidelidade com Deus. O presbítero vai vir com a palavra dura, eu não, Senhor. A tua disponibilidade de estar nos cultos, a tua disponibilidade de vir adorar o Senhor, a tua disponibilidade de vir aclamar o Senhor. E eu encerro essa minha oportunidade conforme eu falei na sexta-feira. Você acha que está aprovado ou reprovado por Deus? Eu trabalhei, eu falei, não quero oportunidade, não quero, eu estava pensando nisso, o senhor estava falando comigo como pastor, justamente veio em Coríntios, eu falei, Senhor, aonde eu errei com meus filhos? Aonde eu fui reprovado com meus filhos? Aonde eu errei com a igreja? Isso muito me chamou a atenção. Desde sexta-feira eu estou com isso na cabeça, o senhor falando comigo. Aonde foi que eu errei? Senhor, eu estou realmente aprovado para fazer a tua obra? Ou estou reprovado por ti? Vendo a Santa Ceia, o culto mais importante, para mim todos os cultos são importantes. O culto de quarta, o culto de sexta, a consagração, o culto de domingo. Para mim todos os cultos são importantes para Deus. Você está vendo culto a Deus ou está vendo culto ao homem? Você está aprovado ou reprovado por Deus? Fique com essa mensagem para mim que passando, agradeço a oportunidade, pastor. Eu conheço Pedro, eu conheço Paulo, mas a vós, quem sois? Queridos, aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, se torna lugar santo. Você faz ser conhecido e ser conhecido. Eu tenho ministrado a aula no Monte Carmelo, na Assembleia, tenho ministrado a aula muitas vezes na Atos, na igreja Crescendo Família, aonde for, eu não me incomodo. Sabe por quê? Porque onde eu for, eu sou de Cristo. E não faço para homens, mas faço para o Senhor. Sem rótulos, sem nomes. Porque nós precisamos, temos a identidade de Cristo. E é tão interessante que, quando eu faço esse curso, de capelão, parece conhecer todo mundo. Gente, todo mundo me chamando pelo nome, e eu não lembro, me perdoem, creio que as pessoas estão me vendo pela live, eu não conheço as pessoas pelo nome, e as pessoas me conhecem pelo nome. Mas não é, tudo bem, amém. Eu falo assim, amém, pastor, amém. Aí pessoas no supermercado, mas tudo bem, amém. Escuta, gente, mas você é referência. Aonde você for, você é uma referência. Martinha, vem aqui falar com o Senhor. Sua oportunidade, dar o testemunho. Eu amo testemunhos. Estamos já findando nosso curso. Temos tantas perspectivas para o ano que vem. Santa Igreja não conhece o Senhor, amém? Amém. Eu vou deixar somente uma pequena palavra para a igreja. Se encontra em Eclesiastes 3, 1. Afirma que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo expressa a ideia de que tudo na vida ocorre em seu momento certo, de acordo com o propósito divino. Ele ensina a confiar em Deus, ele ensina que Deus tem um controle de que existe um plano para todas as coisas, um plano para todas as coisas, mesmo que não o compreendamos completamente. É nesse versículo aqui que eu encontro hoje. Amém? Peço que não agradeça. Glória a Deus. Paulinho, está alguma coisa hoje? Não? Uma Aparecida, vem louvar o Senhor? Quanto tempo a irmã Aparecida não louva
Irmã Rosa, daí mesmo, quer falar alguma coisa para a igreja? Tanto tempo que a irmã Rosa não fala, mas está quietinha. Vai falar. Sozinho uma gloriosa paz do Senhor. Eu li uma passagem aqui, ela não está escrita na Bíblia, mas falou muito ao meu coração. Senhor, tu me disseste que uma vez eu resolvi te seguir, tu andaria sempre comigo todo o caminho. Mas notei que durante as maiores dificuldades da vida havia na areia apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. Então o Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que nos braços te carreguei. E é assim que eu me sinto, sabe, irmãos? Que o Senhor está comigo, Senhor, me guiando, me segurando, porque às vezes eu fico assim: Senhor, eu estou tão limitada de tudo, mas eu sei que o Senhor está comigo no momento certo, o Senhor vai agir. Né? Dá essa oportunidade, em nome de Jesus. A igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, como eu já disse aqui, um dos meus louvores foi um tempo bom, tá? Mas mais velho que ele. Eu vou estar louvando. Vocês valem muito. Ei, é com você mesmo que eu quero falar. Para agora aí onde você está. Por favor, escute o que eu vou dizer. Ei, eu não te conheço, meu querido irmão, mas um Deus que sonda a mente e o coração me mandou aqui para falar com você. Para começar, não diga mais ser apenas pó, e até de grão de areia você é menor. Você vale muito mais que isso. O seu valor recebe cada prata e diamante. Irmão, você esquece o quanto é importante. A sua vida vale o sangue de Cristo. Você é a semelhança de nosso Deus vivo. Eu olho pra você e faço ver o brilho. Você foi escolhido pra ser só luz. Você é o projeto santo de Deus fiel. Filho de Jeová e herdeiro do céu. Irmão, Deus me diz Jesus. Meu irmão, você parece tanto com homem. Meu irmão, nas suas leis, pra começar, não diga mais que é apenas pó. E de um grão de areia você é menor. A sua vida vale o sangue de Cristo. O seu valor recebe toda a prata, ouro e diamante. Irmão, você esquece o quanto é importante. A sua vida vale o sangue de Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Danusa, vem falar alguma coisa sobre a sexta-feira junto com a Flávia.
quarta-feira que Deus tem feito. Saúde, amada igreja da Paz de Cristo. Gostaria de estar convidando a todos para fazer oração com a gente na sexta-feira. É um culto que eu acho que todos, como o irmão Marquinhos falou, é importante, mas é um culto no qual a gente conversa literalmente com o Senhor. Ali a gente coloca muitas petições, ali a gente entrega o nosso coração e o Senhor, em nome de Jesus, eu creio que Ele ouve as nossas súplicas. Então, eu gostaria de convidar todos que pudessem, venham nos ajudar em oração e em agradecimento, que não é só, como o Marquinhos mesmo falou, o presbítero, não é só pedir, é também agradecer a Deus por tudo que Ele já faz nas nossas vidas, e que não é pouca coisa, muitos livramentos, muitas coisas que acontecem e muitas vezes a gente não percebe no nosso dia a dia. Amém? Eu queria também deixar uma palavra que fica em Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31, que diz assim: então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. É aí que eu li essa passagem hoje e eu vi o irmão também Marquinhos falando sobre ser aprovado ou não pelo Senhor. Eu creio que quando a gente lê essa passagem, a gente consegue, por mais que a gente não seja 100%, no querer de Deus, mas se a gente crê verdadeiramente no Senhor, eu tenho certeza que a gente é aprovado em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor e para sempre seja bendito o seu nome. Marcos, faz uma gentileza para mim, meu irmão. Distribui o envelope em nome de Jesus, por favor. Saúde de papai do Senhor Jesus. E enquanto o presbítero Marcos está distribuindo os envelopes, eu quero falar para você do culto de quarta-feira, quarta profética, porque nós temos 3 cultos oficiais na Igreja dos Anjos da Família. Esse do culto que nós estamos agora, culto de adoração a Deus, quarta-feira que é a quarta profética e sexta-feira que é oração. Cada culto tem a sua importância, tem o seu significado, não somente para nós, mas também para o reino espiritual. Por que eu falo isso? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque minha esposa sabe disso. Hoje foi um dia que eu fui trabalhar. E hoje eu saí um pouquinho mais cedo, então eu fui em casa. Aí eu fui em casa, aí tu dá aquela dormidinha, pastor Lorival. Tu acorda, eu acordei todo quebrado. Parece até que me botaram no liquidificador, Paulo. Me botaram no liquidificador quando eu estava dormindo e começaram a me bater. Eu acordei todo quebrado. Estou com o pescoço dolorido, as costas doendo. Aí eu falei, e aí começa aquela briga, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Falei, vou. Sabe por que eu vou? Porque Eclesiastes mandou eu ir. Pastor André Eclesiastes mandou ir. Eclesiastes 12, ele me diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e seguem os anos do qual vinham dizer: não tenho neles contentamento. Eu estava falando para minha esposa, né, que hoje foi um dia para um domingo. Domingo é o trabalho de plantão, né? Então são poucas pessoas no atendimento, mas mesmo assim entra lá para comprar uma lâmpada, comprar uma vassoura, uma pá, um rodo. E hoje eu fiz uma venda muito expressiva que não é algo normal no domingo. E eu saí de casa de manhã, porque ontem eu folguei e eu falei assim: pô Deus, eu preciso vender X. Eu preciso vender X, porque amanhã eu tenho que ir no médico, amanhã eu tenho que sair mais cedo. E eu precisava vender essa importância para eu poder conseguir bater minha meta e não ter minha semana vai ser um pouco quebrada, então para eu trabalhar a semana tranquilo. Eu vendi mais do que eu pedi para Deus. Sabe por quê? Porque Deus lhe dá mais do que a gente precisa. Quando a gente deposita um valor nesse envelope aqui, o valor maior já foi pago. Porque com 3,16 me lembra aqui,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Gente, se você chamar a atenção da Estel, eu vou ficar chateado contigo. Agora imagine Deus lá no trono da glória dele, o Todo-Poderoso. Imagine alguém que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele fala assim: Paulo, eu amo o Paulo. O Marcos, eu amo o Marcos. A Duda, eu amo a Duda. Por causa de cada um de vocês, por causa de você que está me vendo na internet agora, eu vou mandar o meu filho se sacrificar pela sua vida. Ele não desceu, não foi ele mesmo. Que, tipo assim, é aquele negócio, quem é pai sabe. Faz comigo, mas não faz com meu filho. Que dói mais em mim do que ele não. Ele falou assim, então, é sacrifício. Então é sacrifício. Ele mandou o filho dele. Então, quando a gente deposita um valor aqui nesse envelope, é o que eu falo da questão da fidelidade, né? A fidelidade de Deus foi mandar o filho dele. Qual é a nossa fidelidade? Amém? Coloque seu envelope para o alto, em nome de Jesus. Eu vou estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, uma vez mais, Senhor, debaixo do trono da tua glória. Ah, Senhor, eu creio que verdadeiramente nessa noite tu estás com as mãos estendidas para a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, que vão agora, Senhor, ofertar ao Senhor com alegria, Pai. Ah, Senhor, porque entendemos dentro do nosso coração que quando somos fiéis a Ti, Senhor, Tu és fiel a nós, Pai, porque independente da nossa fidelidade, Tu foi fiel primeiro, Pai, porque independente da nossa natureza, Senhor, a Tua natureza é santa, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, abre as comportas do céu sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, assim como Tu fez comigo no dia de hoje, Pai. Ah, Senhor, continua abençoando a igreja cristã, resgatando vidas, Senhor, porque levamos, Senhor, a Tua palavra aos quatro cantos deste mundo. Sim, Senhor, em todas as partes da ilha do governador onde andamos, Senhor, por todas as partes, Senhor, aonde falamos da Tua palavra. Ah, Senhor, quando ligamos a nossa internet e multiplicamos a Tua palavra para o mundo inteiro, Senhor, que Tu continue, Senhor, nos guardando, que Tu continue fazendo desse santuário um referencial da Tua palavra, que daqui seja um berço de profetas, Senhor, e profetistas da Tua casa, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço pela vitória. Em nome de Jesus, a igreja que concorda diz: amém. Glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé, meu irmão, você que vai vir aqui trazer seu envelope, mas eu queria que você se colocasse de pé desde então, porque nós vamos receber o preletor desta noite, o pastor Lorival Felipe. Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Aleluia, glória. Amém? Glória a Deus. Queria que você estendesse a sua mão para cá, para o servo do Senhor. Soberano e eterno Deus, Tu és Deus Trino, Tu és Pai, Tu és Filho, Tu és Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Eu te peço agora, Senhor, desce, Senhor, com a Tua unção e com a Tua glória. Rasga o céu nesta noite, Senhor, e usa o Teu servo com poder, com glória, com ousadia, com intrepidez. Uma intrepidez vinda do trono da Tua glória para as nossas vidas. Que os nossos corações, Senhor, possam estar, Senhor, receptivos à Tua palavra. Que os nossos ouvidos não estejam tampados, Senhor. E que toda e qualquer manifestação contrária à Tua palavra, Senhor, nós jogamos por terra desde já, em nome de Jesus. E que essa palavra possa produzir frutos excelentes, não somente na nossa vida, mas na vida do Teu servo também. É isso que eu te peço, te louvo e já te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Aleluia. Glória a Deus. Salve todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a todos a abrir suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 28, versículo 8 em diante. Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 8.
O Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor peleja por nós. Amém? Livro 1 Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 8, diz assim: Saul disfarçou-se, vestiu roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. Ele disse: Peço-te que adivinhe pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Vamos lá. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios, os adivinhadores, porque pôs em armas ciladas a minha vida para me matar. Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então ele disse à mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto de terra e se prostrou. Amém? Somente até aqui. Uma coisa interessante sobre o povo de Israel é que Deus, ele sempre quis ser o Deus de Israel. Deus, ele sempre quis ter um domínio sobre tudo aquilo que fosse inerente ao seu povo. E para isso Deus o arrancou com mãos fortes do Egito. E para isso Deus o guardou pelo deserto. E para isso Deus colocou sobre eles juízes. Mas sabe uma coisa interessante entre esse relacionamento de Deus para com o seu povo? É que o povo de Deus nunca está satisfeito com as coisas que Deus faz. Nunca. O homem por si só, ele é um ser insatisfeito. Ele está sempre procurando coisas novas, ele está sempre querendo mais, ele está sempre querendo imitar os outros, ele está sempre procurando alguma coisa para ser diferente ou para ser diferenciado. E com o povo de Israel também aconteceu a mesma coisa, porque naquela época quem estava dominando sobre o povo de Israel como representante máximo diante de Deus era o profeta Samuel, o último dos juízes, porque até então quem dominava sobre o povo de Israel e dava as diretrizes daquilo que Deus queria sobre o seu povo eram os juízes. Mas aí chegou um determinado momento em que o povo de Israel chegou e disse assim para Samuel: Samuel, nós não queremos mais ser dominados por juízes. Estamos cansados de que os juízes determinem o que nós devemos fazer. Estamos cansados de esperar que Deus fale com o juiz, para o juiz chegar e vir falar conosco. E Samuel ficou muito aborrecido. Ele ficou muito chateado. Samuel, além de juiz, ele era um grande profeta. Ele era um grande homem de Deus. E ele chegou e disse assim: mas o que é que vocês querem? Ele falou assim: nós queremos um rei que domine sobre nós, igual acontece com os outros povos. Os outros povos são regidos por reis, então nós queremos ser regidos por reis também. O que me leva a pensar uma coisa aqui, que é muito comum no ser humano: a gente não sabe o que fala e a gente não sabe o que pede. E geralmente, quando isso acontece na vida da gente, quando a gente chega a se arrepender, a gente já perdeu muito. A gente já passou por um monte de problema. A gente já passou por diversas situações pelas quais a gente não gostaria de passar. E com o povo de Israel começou a acontecer a mesma coisa. Só que Deus não faz nada sem antes avisar. O profeta Samuel chegou diante de Deus, orou a Deus, apresentou a Deus aquilo que o povo de Deus queria, aquilo que o povo de Deus estava pedindo.
E Deus falou para ele assim: olha, Samuel, não fica triste não. Você pode ler no livro de 1 Samuel, falou exatamente assim: porque antes de rejeitar você, eles me rejeitaram. Antes de você ficar triste, eles me entristeceram primeiro. Então Deus falou assim: eles não querem um rei? Então faz o seguinte, faz a vontade deles, mas avisa para eles o que vai acontecer. Aí Deus determinou uma série de coisas que iriam acontecer a partir do momento que eles tivessem um rei. Deus falou assim: olha, ele vai dominar sobre seus filhos, ele vai dominar sobre a sua comida, ele vai dominar sobre a casa de vocês, ele vai dominar sobre as suas exportações, ele vai dominar sobre as suas riquezas, em tudo ele vai ter parte, em tudo ele vai colocar a mão. E isso está se perpetuando no mundo até o dia de hoje. Por quê? Porque antes o povo só pagava o seu dízimo, os 10%, que era para manter a casa do Senhor, para manter a casa dos levitas. Agora eles vão ter que pagar o INSS, agora eles vão ter que pagar o IPBI, agora eles vão ter que pagar o IPTU, agora eles vão ter que pagar o imposto de renda. E assim foi, gente. Está na Bíblia aqui, vocês podem ver. Você pega o teu dinheiro, recebe o teu dinheiro, mas se você for ver a quantidade de desconto que tem em cima do teu salário, mais da metade vai para o governo. Pode observar. Não é só no Brasil, não, em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo. Por quê? Porque um dia um homem achou que Deus governando sobre as nossas vidas não era suficiente. Precisava de um homem para nos representar. Precisava de um rei, precisava de um governador, precisava de uma pessoa para chegar, para levar a sociedade adiante. E Deus avisou tudo isso para eles. Deus falou: olha, vocês vão pagar imposto, viu? E o imposto do rei, ele é pesado. Aqui no Brasil nós estamos passando por uma situação parecida, né? Cada dia que passa é um imposto diferente que aparece. Cada dia que passa é uma taxa nova que aparece por aí. E por aí vai. Mas o rei precisava disso por quê? Porque ele precisava construir seus palácios, precisava fazer suas armas de guerra, precisava fazer suas fortalezas, precisava montar um exército, precisava alimentar o exército, precisava manter a corte dos seus oficiais, os dominantes. E Deus avisou para aquele povo: olha, isso vai acontecer com vocês. E aquele povo, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sendo avisado, sabe o que aquele povo falou? Não interessa, queremos um rei que domine sobre nós. Ou seja, eu quero pagar mais imposto. Caramba, parece que está com todo o Brasil, não é mesmo? Gente que votou no Lula aí, né? Eu quero pagar mais imposto. Eu quero ser roubado de novo. Eu quero que ele destrua as estatais e por aí vai. E fizeram isso naquela época. E a coisa começou até interessante, porque Deus chegou, deu ordem e falou para eles assim: pode escolher o rei que vocês quiserem. Observe, queridos, não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo. O próprio povo escolheu Saul. Eles procuraram o mais forte, o mais alto, o mais bonito, o mais cheiroso, o mais imponente, e disseram: esse aí tem postura de rei. É esse que vai dominar sobre nós. É esse que vai ser, que vai se impor contra os nossos inimigos. E apresentaram Saul para ser rei sobre Israel. E Samuel pegou para ele e disse assim: olha, Deus falou que isso tudo vai acontecer. É para colocar ele como rei? Sim, é para colocar ele como rei. E colocaram Saul como rei sobre Israel. E aí entra a pessoa de Saul: agora eu sou rei, agora eu mando, agora eu faço, agora eu isso, agora eu aquilo. A pior coisa que acontece na vida do homem quando ele pega poder é
ele ficar cheio de eu. É ele ficar cheio de si. É ele achar que ele pode tudo. É ele achar que ele pode todas as coisas e que não tem que dar satisfação para ninguém. Por quê? Porque ele se acha o intocável. Porque ele se acha o indestrutível. Ele acha que ele pode tudo. E até ele começou bem, gente. Quando ele começou o reinado dele, logo ele foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. Quando ele começou o ministério dele, ele começou logo a vencer os inimigos de Deus, os inimigos de Israel. Quando ele começou o ministério dele, ele era uma bênção nas mãos de Deus. Mas aí, em determinado momento da vida dele, ele passou a achar que aquilo tudo já provinha dele e não da pessoa de Deus. E como é que você sabe que isso aconteceu, meu querido? Meu querido, Deus, ele gosta muito de uma coisa, ele gosta muito que o povo dele seja obediente. Uma coisa que Deus não tolera é desobediência. E Samuel, ele recebeu uma palavra, Saul recebeu uma palavra através do profeta Samuel, dizendo o seguinte: olha, você vai entrar numa batalha agora contra os filisteus, está certo? Ele, sim, vou entrar numa batalha contra os filisteus. Então tu vai fazer o seguinte: você vai me aguardar, você vai me esperar durante 7 dias num determinado lugar. Aí ele falou assim: tem que ficar lá esperando? Sim, você vai esperar até eu chegar naquele lugar. Tá, e aí, o que eu faço? Ele falou assim: olha, você me espera durante 7 dias naquele lugar. Quando chegar lá, eu vou fazer um sacrifício, eu vou orar a Deus. Depois que eu orar a Deus e fizer o sacrifício e apresentar diante de Deus, Deus vai confirmar o seu reinado para sempre. Você vai ser vitorioso, você e a sua descendência vão reinar sobre o reino de Israel e você vai ser um vencedor. Aí tá bom. Aí ele fez assim, ele foi para aquele lugar e ficou lá aguardando. Isso está no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 13, versículo 8 diante, diz assim: esperou Saul 7 dias segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Deus mandou ele fazer algum holocausto? Deus mandou ele sacrificar alguma coisa? Por um acaso era ele o profeta que deveria oferecer o holocausto diante do Senhor? Não. A palavra de que Deus deu para ele foi: você me espera Samuel chegar lá, e quando ele chegar lá, aí sim você vai fazer o holocausto. Mas acontece que ele, ao invés de chegar e fazer aquilo que foi determinado que ele fizesse, o que foi que ele fez? Ele olhou para as circunstâncias. Amado, não olhe para as circunstâncias, faça aquilo que Deus mandou que você faça. Não saia da tua posição. Ele saiu da posição. Saiu da posição de rei e quis entrar na posição de sacerdote que não era dele. Fica na tua praia. Se Deus te chamou para você louvar, louve. Se Deus te chamou para você pregar, pregue. Se Deus te chamou para você curar os enfermos, cure. Mas não queira fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, porque você vai se dar muito mal. E nessa questão aqui, ele se deu muito mal, porque a partir deste momento em diante, ele já caiu, começou a cheirar mal as narinas do Senhor, começou a ser visto de uma maneira diferente pelos olhos do próprio Deus. E Deus já começou a rejeitá-lo por conta disso. Aí ele foi dar uma desculpa para Samuel. Ele disse: olha, eu estava aqui com tudo pronto, mas você demorou demais. Aí eu fui lá e fiz um holocausto no seu lugar, sabe? Mas aí pede desculpa para Deus lá para mim, intercede a Deus lá por mim, porque não foi por querer. Meu amado,
A pior coisa que tem, além de você cometer erro, é você não assumir os erros que você tem diante do Senhor. Davi, ele errou terrivelmente diante do Senhor, quando ele teve aquela queda lá para o Betseba lá, cometeu um assassinato praticamente com um adultério. Mas em nenhum momento ele disse assim: olha, a culpa foi dela, ou a culpa foi dele, ou a culpa foi de fulano. Ele falou assim: não, a culpa foi minha. Ele assumiu os atos dele. E outra coisa, aqui Saul estava mais preocupado em manter a pose dele de rei. Vocês podem ler todo o versículo, se vocês quiserem depois, que chamam isso, do que se consertar diante do Senhor. Davi, quando ele teve um problema sério diante de Deus, ele falou assim: arranca minha coroa, arranca tudo sobre notícia de mim, a presença do teu Espírito Santo. A pior coisa que pode acontecer na vida de um crente de Jesus Cristo é perder a presença do Espírito Santo de Deus. Quando a gente perde isso, a gente perde tudo. Quando a gente perde isso, a gente fica sem rumo. Quando a gente perde isso, a gente perde o norte. Quando a gente perde isso, a gente perde até a vontade de falar de Deus para as outras pessoas. Porque a gente já não sente mais firmeza nem naquilo que nós mesmos estamos falando. E Saul passou por isso. Mas aí, depois desse incidente, Saul, ele achou que estava tudo bem com Deus. Ele falou assim: não, eu sou assim com Jeová. Ó, tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa que porque Deus usou ele uma vez, porque ele fez um milagre, ou porque Deus mandou ele fazer alguma coisa, ou fazer alguma obra, aquele negócio todo, que Deus é assim com ele e que não vai cobrar nada dele, que ele pode continuar errando e fazendo as mesmas coisas, que nada vai acontecer com ele. Meu amado, nós temos que prestar atenção naquilo que Jesus falou para a gente fazer. Ele disse para a gente fazer o seguinte: vai, continue pecando? Não, ele disse: vai, não peques mais. Vai, não continue nesse caminho. Vai, crie um caminho diferente. Vai, siga o meu caminho. Vai, passe pela minha porta. Foi isso que Jesus falou. Mas o nosso amigo aqui, Saul, ele nos dá um exemplo daquilo que nós não devemos fazer. É errar e continuar insistindo no erro. Porque insistir no erro nos traz consequências graves. E aí, no capítulo de número 15, ele erra mais uma vez. Deus chegou para ele e falou assim, para Samuel, falou assim: olha, vai lá e fala para Saul o seguinte, que é para ele ir naquela cidade e destruir tudo. Eu não quero nada daquela cidade. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem boi, nem jumento, nem ovelha, nada. É para destruir tudo. É para acabar com tudo. Por quê? Porque aquele local ali está extremamente contaminado. Aquele local ali é um lugar que me causa algeriza. E Deus, se Deus quisesse, Deus podia ter mandado até um meteoro dos altos céus e ter explodido aquela cidade. Tamanha a ira que Deus tinha contra aquele lugar. Mas Deus queria usar o povo de Israel como juízo sobre aquela cidade. E Deus falou o seguinte: destrói tudo. Eu não quero nada daquilo que tem naquele lugar. Nada daquilo que tem ali, que nasce naquele solo, presta para mim. Eu quero que tudo seja destruído. Aí Saul recebeu essa palavra da parte de Samuel e falou: tá bom. Aí pegaram, fizeram sacrifícios e oraram e entregaram na mão do Senhor. E pronto, partiu Saul para a guerra. Foi lá e venceu a batalha. Venceu. Está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1, diz assim: Samuel, a Saul, enviou-me o Senhor e ungiu de rei sobre o teu povo e sobre Israel. Atenda, pois, agora a palavra do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. Tenha seu posto a Israel no caminho de quando subia ao Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém,
matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. E Saul convocou o povo, contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs emboscadas no vale. E ele venceu a batalha, ele saiu destruindo tudo. Só que, mais uma vez, o que Saul faz? Ele, ao invés de dar ouvido ao que Deus falou para ele, ele começou a dar ouvido a terceiros. As pessoas começaram a chegar para ele e falar assim: poxa, velho, a gente vai destruir tudo mesmo? Olha só como é que aquele boi está curtinho ali. Olha só como é que aquela ovelha ali está cheia, caramba, está cheia de lã. Só de lã deve ter uns 60 quilos de lã. Olha só, rei, aquilo ali dá para aproveitar. Por que a gente vai destruir aquilo ali? Ao invés de ele chegar e ouvir o que Deus mandou, ele vai ouvir o que os terceiros começaram a buzinar no ouvido deles. E eles construíram a cidade, acabaram com tudo, mas seguraram os bois e seguraram as ovelhas. E Saul, para dar uma de bonzinho, ainda não matou Ameleque, como Deus tinha mandado. Deus foi vivo. Aí aconteceu que chegou lá no acampamento de guerra o profeta Samuel e falou assim: e aí Saul, como é que foi a peleja? Como é que foi a batalha? Beleza, fez tudo aquilo que Deus mandou? Joinha, fez tudo aquilo que Deus mandou, não sobrou nada, cadê com tudo? É mesmo? É, bacana. E que barulho de boi ovelha é esse que eu estou ouvindo aqui? Bom, sabe como é que é, né? O pessoal chegou nos meus ouvidos, falou que as ovelhas estavam lá, os boizinhos estavam lá. Aí nós chegamos a um acordo que, não vale a pena destruir aquelas ovelhas, nem matar aqueles bois, já que eles estão tão cevados, né? E a gente separou eles para oferecer ao Senhor. Aí ele ouviu a seguinte palavra de Samuel: tem Deus prazer em sacrifício? Deus tem prazer em obediência. Aí Samuel treinando a bala, pequei contra Deus. Aí ele resolveu matar os bois, aí ele resolveu matar as ovelhas. Aí Saul mandou buscar Ameleque e ali resolveram matar o Ameleque também. Mas aí ele recebeu outra palavra da parte do Senhor: você vai perder o seu reino, porque você desobedeceu a Deus. Não vai sobrar você, não vai sobrar seus filhos, não vai sobrar ninguém. O seu nome vai ser riscado na face da terra. E quando ele recebeu essa palavra, meu querido, creio eu que neste momento o espírito maligno se apossou da pessoa de Saul. Por que você está falando isso, pastor Lorival? Porque ao invés de ele se quebrantar diante do Senhor, ao invés de ele rasgar suas vestes, ao invés de ele chegar assim, pegar a coroa dele e falar assim: ó, Deus, só tem razão, eu não mereço ser rei mesmo não, eu sou um péssimo rei, me deixa eu pelo menos continuar vivendo na tua presença, te adorando, pelo menos isso. Não, ele não queria perder a pose dele de rei. E aí Deus levanta Samuel e fala para ele assim: Samuel, vai até a casa de Jessé. Por quê? Porque eu já escolhi um outro rei para colocar no lugar de Saul, que eu rejeitei. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ser rejeitado por Deus. Quantos seres humanos nessa face da terra estão zombando das coisas de Deus? Quantos seres humanos que vocês já ouviram falar, ouviram que brincaram com Deus? Muitos deles foram fulminados na hora. Deus não deu nem a segunda chance. Outros Deus ainda teve misericórdia e deixou vivo, só para ele ver que Deus é Deus nessa terra. Mas está todo escangalhado, porque Deus foi misericordioso. E Samuel foi à casa de Jessé, e lá, como todo ser humano, ele foi procurar um rei para colocar no lugar de Saul. Interessante como é que a gente se prende pelos olhos, né? Para aquilo que é bonito, para aquilo que é vistoso, para aquilo que serve como delícia aos nossos olhos. E Samuel passou os olhos em todos os filhos de Jessé, menos um, o menorzinho da casa, o mais franzino.
Aquele que, em vez de cuidar de jumenta, igual Saul, cuidava de ovelhas. Aquele que, ao invés de se vangloriar, vivia glorificando a Deus com a sua harpa no momento em que ele estava lá cantando nos pastos, cuidando das ovelhas da casa do pai dele. E ele via ali. Ninguém via aquele garoto lá com um potencial. Mas Deus viu o potencial que aquele garoto tinha e falou para Samuel: vai lá, é aquele ali que eu quero como rei. Davi não foi escolhido por um homem, Davi foi escolhido por Deus. Você não foi escolhido por homem, você foi escolhido por Deus. A unção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus está sobre a tua vida, meu irmão. Ainda que aqueles que estão ao seu redor te olhem, te julguem e não vejam nada demais em você, mas Deus Todo-Poderoso, Ele está vendo. E viu na vida de Davi. E Davi foi levantado como rei. Só que ele só foi assumir o trono anos mais tarde. Todos nós sabemos disso. Mas sabe, eu ouvi uma fábula outro dia que dizia o seguinte, que a serpente queria matar um vagalume. E pegou num determinado momento, ela conseguiu cercar o vagalume e ia matar o vagalume. E o vagalume falou para a serpente: serpente, eu nunca te fiz nada, eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que você quer me matar? Aí a serpente falou assim: porque o teu brilho me incomoda. As pessoas querem tirar da presença de Deus, porque o teu brilho incomoda. E assim foi com a vida de Davi também, porque quando Davi ele começou a ser usado por Deus, quando Davi começou a aparecer, quando Davi começou a ser ovacionado, quando Davi começou a ser visto, quando Davi começou a matar os gigantes, quando Davi foi ovacionado pelas mulheres do povo de Israel que cantavam Saul matou 1000 e Davi matou seus milhares, aquilo ali aborreceu o coração de Saul. Ele se irou. E Saul era tão endemoniado, mas tão endemoniado, que para que ele tivesse paz para dormir, era necessário que Davi, com a unção, com a graça, que o poder que Deus colocou na vida dele, tocasse harpa para ele dormir. Porque quando o louvor que Davi entoava na harpa adentrava os ouvidos de Saul, o demônio não resistia e ele saía. Assim tem que ser na vida da gente também. A unção de Deus na nossa vida tem que ser dessa forma, para que o demônio desapareça, para que ele saia, para que ele não suporte ouvir o louvor, o perfeito louvor que sai daquele que louva e que ama a Deus e que teme a Deus. Davi temia e amava a Deus. Mas aquilo enfureceu Saul de tamanha forma, e aborreceu de tamanha forma que Saul sabia, Deus, no íntimo do coração dele, que Deus tinha colocado Davi para substituí-lo. E ele falava assim: vou acabar com os planos de Deus, vou matar Davi. E passou a perseguir Davi de todas as formas, tentando matá-lo. Estava cego pelo poder, cego pelo seu próprio ego, cego porque deixou que o inimigo entrasse na sua vida, cego porque se esqueceu de Deus. Detalhe: desde a última vez em que Samuel entregou a profecia para Saul antes da peleja contra Abimeleque, o seu povo, ele falou que nunca mais iria se encontrar com Saul. E não se encontrou mesmo. Determinados momentos da vida de Saul, ele se encontrava desesperado, porque ele tinha que lutar contra os inimigos, ele tinha que lutar contra os filisteus, e ele já não ouvia mais a voz de Deus. Deus já não falava mais com ele, nem através dos profetas, nem através do Turim. Deus já não falava mais com ele. E quando a pessoa não escuta mais a voz de Deus, quando a pessoa não consegue mais escutar a voz de Deus, ela se desespera. E por que ela se desespera? Aí, meu amigo, ela apela para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque ela está sem Deus.
Quando a pessoa está sem Deus, ela apela para tudo quanto é, apela para o Halloween, apela para o Papa, apela para os santos, apela para tudo. Até aquilo que antes ele não conjurava, até aquilo que antes ele não fazia, ele vai passar a fazer. Por quê? Porque ele já não ouve mais a voz de Deus. A vida dele agora está por um fio. Ele está desesperado. Ele já não tem mais não tem mais ninguém para chegar a ele e dizer assim: rapaz, vai lá, se conserta com Deus, se quebranta diante de Deus, se humilha diante de Deus. Porque talvez se ele fizesse isso, diz a palavra do Senhor, que é um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Mas ele não queria perder a pose, ele não queria se abaixar, ele não queria se ajoelhar. Por quê? Porque eu sou o rei, e eu vivo como rei, e eu vou morrer como rei. E por não ter mais ouvido a voz de Deus, aí chegamos no capítulo que foi lido nessa noite, aqui onde ele foi procurar ouvir a voz do sobrenatural de alguma forma. E chegamos ao ponto em que ele agora vai procurar uma feiticeira. E que ele vai procurar agora, como está escrito na Bíblia de alguns, uma pitonisa. Uma mulher que enxerga o futuro. Uma mulher que invoca os espíritos. Uma macumbeira nos tempos modernos. Dá para dizer que era uma macumbeira. Mas aí ele puxa aquela mulher. E aquela mulher, diz a palavra, aquela feiticeira de uma cidade chamada Endor. Antes, ele tinha passado a espada a todos aqueles que invocavam os mortos. Antes, ele tinha banido da terra todos aqueles que praticavam a feitiçaria. E agora, ele está buscando justamente aqueles que ele perseguiu. Por quê? Porque ele queria ouvir a voz de Deus de qualquer maneira. Ele precisava ouvir algo sobrenatural que afagasse seu coração e lhe trouxesse conforto na sua vida. É o que muita gente faz hoje em dia. Ao invés de buscar a Deus, busca conforto em lugares onde Deus não está. E por isso são enganadas. E aqui nós temos um fato que conta sobre isso. A partir do versículo de número 11 diz assim: então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir, Samuel. Pergunta: uma pessoa que é de Deus, vamos dizer assim, um espírito que é de Deus, ele vem de cima ou ele vem de baixo? Ele vem da luz ou ele vem das sombras? É claro que ele vem da claridade, é claro que ele vem dos altos. Todas as manifestações bíblicas que você pode ver da parte do Senhor, os espíritos, os anjos do Senhor, todos vieram de cima e nunca de baixo. E nenhum deles se apresentava na penumbra, na escuridão. Todos eles apareceram no meio da claridade. Todos eles apareceram no meio da luz. Penumbra é o local para se disfarçar aquilo que você quer usar para enganar os outros, para enganar os terceiros. E dessa mulher aqui, com ela não foi diferente. Presta atenção no que diz aqui. Então disse a mulher aqui: faz-me subir. Respondeu: faz-me subir a Samuel. Vendo Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse: por que me enganaste? Pois tu mesmo é Saul. Respondeu-lhe: não temos que vês. E a mulher respondeu: vejo um Deus que sobe da terra. E perguntou ele: como é a figura? E respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolvido numa capa. Aí vem a outra parte que diz assim: entendendo, para ficar bem claro, Saul, que era Samuel. A Bíblia não diz que era Samuel. A Bíblia diz o seguinte: que entendeu Saul que era Samuel. Ou seja, um espírito enganador foi invocado, apareceu, e ali
ele fez a sua consulta, como muitas pessoas costumam fazer hoje. Mas, amigo, como é que aconteceu isso? Meu amigo, é o seguinte: o espírito enganador está em todas as partes. Ele pode não saber o futuro, mas ele não é surdo. Ele vê, ele existe em todos os cantos da face da terra. E porque ele vê em tudo, ele sabe de tudo. Logo ele vai saber de tudo aquilo que foi falado para você. Porque ele, assim como Deus, acompanha a tua vida desde o teu nascimento. Então ele sabe tudo sobre você. E com Saul não foi diferente. E aí, Saul faz a sua consulta, recebe aquela palavra, e aquele espírito enganador diz assim: olha, amanhã tu vai morrer. Espírito de mentira. O resultado disso foi que ele conseguiu enfurecer ainda mais a Deus. O resultado disso foi que dessa vez ele pegou e selou o caixão da sua vida. Por quê? Porque no dia seguinte ele morreu? Não, porque ele só foi morrer 3 dias depois. Pode pesquisar. Depois que ele recebe a palavra da feiticeira de Endor, de que no dia seguinte ele iria morrer, ele morre 3 dias depois, junto com seus filhos, em uma batalha. E aí o desfecho final da vida desse homem, que começou muito bem e terminou muito mal. Começou como um homem de Deus, e terminou a sua vida como um homem que foi rejeitado por Deus. Diz aqui no capítulo 31, versículo 8 em diante: sucedeu, pois, que vindo os filisteus, ao outro dia, despojaram os mortos, acharam Saul, seus 3 filhos, caídos no monte de Giboá. Cortaram-lhe a cabeça e o despojaram das suas armas e enviaram mensageiros pelas terras dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e ele, seu povo. E este foi o fim de Saul. Um homem que não se rebaixou a Deus, um homem que não fez a vontade de Deus, um homem que achou que ele chegou a ser mais poderoso, que as suas vontades eram mais poderosas do que a vontade de Deus. A gente, quando olha para isso daqui, a gente tem que imaginar o seguinte: nada mais somos, tudo é Deus. Diferente de Saul, Davi teve um reino próspero, teve um reino abençoado, teve um reino que teve suas intempéries também, mas em momento nenhum ele nunca saiu da presença de Deus. Aconteça o que acontecer em nossas vidas, meus queridos, não saiamos da presença de Deus. Aconteça o que aconteça em nossas vidas, meus queridos, não vamos buscar subterfúgios em outros lugares onde Deus não está. Por quê? Porque o caminho do homem leva à morte. Jesus disse na sua advertência quando esteve aqui na terra que existe o caminho da vida e o caminho. É o caminho da vida e viva. Amém? Vai fazer essa oportunidade em nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Quem recebeu essa palavra aqui, quem verdadeiramente sentiu, né, a palavra que foi revelada para nós nessa noite, quem se identificou com a palavra, porque em alguns momentos durante a pregação a gente vai se identificando com a palavra, né? Em alguns momentos eu me identifiquei como Saul, outros momentos eu me identifiquei como Davi, porque a nossa vida ela é assim. Porém, uma coisa que é sempre falada aqui, que eu costumo dizer que o pastor Harrison falava isso muito lá no templo antigo, e aqui ele fala pouco: o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Porque conforme foi a trajetória de Saul,
Saul não tinha sido escolhido por Deus, porém tinha sido aceito por Deus. Que é diferente de nós fomos escolhidos por Deus. E mesmo assim, Deus, no decorrer da caminhada dele, ele foi fazendo as coisas no início e que Deus se agradou. Assim como a gente, muitas vezes no início a gente começa a fazer as coisas que agradam a Deus. Mas em alguns momentos a gente faz coisas que desagradam a Deus. Que essa palavra nessa noite possa nos nortear nesse caminho. Você que está me vendo pela internet e tem o desejo e a vontade de seguir a Deus em espírito e em verdade. Essa palavra nessa noite foi para você, meu irmão. Foi para você, minha irmã. Deus te botou nesse vídeo agora justamente para te falar que Ele tem um amor incondicional sobre a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus para a glória de Deus. Presbítero Marcos, vamos orar aqui pelo encerramento do culto, para a glória de Deus. Vamos para as nossas casas, vamos ter uma semana abençoada e vitoriosa. Vamos estar colocando o pastor Orival e sua família nas nossas orações, porque verdadeiramente, quando nós viemos aqui à frente para ministrar uma palavra, coisas acontecem no mundo espiritual. Amém? Presbítero Marcos. Soberano Deus eterno, Pai, Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra de hoje, Pai, obrigado por esse culto racional, Senhor. Pai, já te coloco nas tuas mãos para o pastor Dorival, Pai, que o Senhor venha cobrir ele, Pai, com a armadura desse 610, Pai, que o Senhor guarde ele e a família dele, Pai. Porque como foi dito aqui, Pai, toda vez que nós estamos aqui reunidos, louvando e agradecendo o teu nome, Pai, o mundo, Pai, o mundo espiritual, Pai, estremece, Pai. Sim, meu Deus, Pai, que o Senhor possa me levar em segurança para casa, Pai. Muito obrigado por esse domingo abençoado, Pai. Que possamos ter, Pai, o início de semana, Pai, próspero, Pai. Uma segunda-feira, uma terça, Pai, quarta, quinta, seja próspera, meu Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa me levar em segurança para nossas casas, Pai. É que eu lhe peço em nome de Jesus, quando a igreja diz: Amém. Glória a Deus, aleluia. Vou aproveitar que o pastor Orival está aqui e vou pedir para ele dar a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Eu espero você aqui sexta-feira no nosso culto de oração. Amém? Amém. Todos juntos? Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Quem diz amém? Olhe para alguém e diga assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, porque eu faço parte com muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Vão em paz e que Deus abençoe a todos.